A Vila Belladonna se erguia solene sobre uma falésia da costa amalfitana, com sua fachada cor de vinho seco e sacadas de ferro forjado onde cresciam rosas que nunca morriam. Era uma casa de extremos, beleza cruel e sombras silenciosas. As pedras das paredes guardavam segredos que nem o mar ousava repetir. E naquela manhã de março, quando o céu estava pintado de um cinza sagrado e as gaivotas rasgavam o vento com gritos agudos, um contrato foi deixado sobre a mesa de mármore da sala principal. 3 páginas. Uma assinatura. Uma promessa. E um nome, Lívia Moretti. Ela chegou pouco depois das 9. Usava um vestido simples, azul escuro, sapatos de couro gastos e uma expressão que era difícil de decifrar, algo entre medo e determinação. Os cabelos castanhos estavam presos em uma trança baixa, com alguns fios soltos dançando no rosto pelo vento. Ela trazia uma pasta vermelha contra o peito como quem carrega um escudo. O homem que a esperava já estava sentado, com um copo de grappa entre os dedos e o olhar fixo no horizonte marinho. Salvatore De Amico. Conhecido na região como Il Giudice, o juiz. Não por trabalhar com leis oficiais, mas por ser ele quem decidia a sorte de qualquer um que ousasse atravessar seu caminho. Um mafioso com aparência de intelectual. Barba bem feita, paletó italiano feito sob medida, e olhos negros como abismos. A lenda dizia que ele não sorria desde o dia em que perdeu a irmã num atentado. E Lívia Moretti estava ali para ser o que restava dela. Você está atrasada, ele disse, sem sequer olhar para ela. Lívia se aproximou devagar. A pasta tremia em suas mãos. Vim porque não tive escolha, ela respondeu, firme, mas a voz traiu um leve tremor. Salvatore ergueu os olhos. E por um momento, o silêncio do mundo inteiro pareceu se curvar entre eles. Sempre há escolha. Mas algumas vêm com um preço, ele respondeu. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Lá dentro, havia a cópia do contrato que receberá uma semana antes. 3 cláusulas principais, todas assinadas por seu pai, antes de desaparecer misteriosamente no porto de Sorrento. A dívida da família Moretti seria perdoada integralmente. A integridade física da mãe e do irmão de Lívia seria garantida. Em troca, Lívia serviria como acompanhante e confidente de Salvatore De Amico por 12 meses, morando sob seu teto. Sem perguntas. Sem fugas. Sem liberdade. O senhor quer uma escrava? Ela perguntou, quase com desprezo. Ele se levantou devagar, deixando a grappa intocada. Não. Quero alguém que saiba manter segredos. Que não me traia. Que olhe nos meus olhos sem tremer. Ele a observou como quem decifra um poema difícil. E quero alguém que não finja pureza. Já temos santos demais no inferno. Lívia o fitou com olhos de fogo. E então, com um movimento seco, assinou a última página do contrato. 12 meses. Depois disso, estou livre. Depois disso, ou estará morta, ou será minha. As palavras pairaram no ar como veneno adocicado. Salvatore recolheu os papéis, calmamente. Depois se virou e caminhou até o vitral que dava vista para o mar. 4º andar. Ala leste. Rosa vai te acompanhar. Sua voz agora era baixa, como um trovão prestes a estourar. E uma última coisa, Signorina Moretti. Ela parou na porta. Aqui dentro, você nunca me chama de senhor. Então como devo chamá-lo? Ele se virou devagar. Um sorriso gelado apareceu pela primeira vez nos lábios de pedra. Chame-me de Salvatore. Ou de perdição. Enquanto subia as escadas com a criada atrás de si, Lívia não conseguia entender se acabará de vender a alma, ou de entrar num jogo do qual sairia quebrada, ou apaixonada. Talvez as duas coisas. Porque naquele lugar, entre os perfumes das rosas e o gosto do sal, o amor e a morte dançavam de mãos dadas. E o contrato era apenas o começo. O quarto designado para Lívia era grande demais. Grande, silencioso e vazio de afeto. As paredes eram revestidas por papel de seda italiano, com desenhos de rosas vermelhas se entrelaçando em arabescos dourados. Um espelho oval ocupava metade da parede oposta à cama, revelando cada movimento com uma nitidez quase incômoda. Havia flores frescas sobre a mesa, mas sem perfume. Havia luxo, mas nenhum conforto. E havia uma única janela, de onde se via o mar, infinito e ameaçador. Se precisar de algo, toque o sino na cabeceira,
disse Rosa, a criada. Cabelos presos com lenço preto, olhos baixos, mas atentos. Não o encare demais. Não o questione. Não entre no escritório sem ser chamada. Ele é sempre assim? Lívia perguntou, num sussurro, sentindo que qualquer voz alta seria ouvida pelas paredes. Salvatore é previsível. Só explode quando se é tolo o bastante para esquecer quem ele é. Rosa saiu em silêncio, e Lívia sentiu o peso da porta se fechando atrás dela como o som de uma cela trancada. Sentou-se na beira da cama, as mãos nos joelhos, o olhar fixo no tapete que parecia nunca ter sido pisado. Tentou respirar fundo, mas o ar da vila era diferente, carregado de lembranças alheias, de promessas feitas sob ameaça, e do perfume de limão vindo da cozinha, que contrastava com o gosto amargo na boca. A primeira noite passou sem incidentes. Ela ouviu passos, vozes abafadas, uma risada masculina que terminou abrupta demais. Depois, o som de uma porta batendo forte. E o silêncio novamente. Na manhã seguinte, às 7, Rosa bateu na porta. Ele quer você pronta em meia hora. Sala de chá. Não se atrase. Ele. E o Gil disse. Rosa fitou com seriedade. Ou você prefere que ele venha te buscar? Lívia se vestiu com um vestido creme, discreto, sem decote, sem ousadia. Prendeu os cabelos num coque baixo e colocou uma corrente de ouro fino que pertencia à mãe. Estava longe de se sentir forte. Mas havia algo em seu peito, um orgulho mudo, ou talvez uma fúria ainda não nomeada, que a impedia de se encolher. A sala de chá era banhada por luz natural. O teto era alto, com afrescos antigos de querubins e espadas. Salvatore estava sentado à cabeceira da mesa, folheando um jornal como se tivesse todo o tempo do mundo. Assentou bem ao quarto. Ele perguntou sem erguer os olhos. Assentou como um caixão de veludo, respondeu Lívia, seca. Salvatore soltou um som breve, quase um riso. Dobrou o jornal, colocou-o sobre a mesa e a observou. Gosto de pessoas que não fingem estar confortáveis. E eu gosto de pessoas que não se acham deuses, rebateu ela, sentando-se à frente dele. Um silêncio tenso se instalou. O tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Mas ele apenas sorriu, lento, como quem saboreia o sabor raro de ser contrariado. Muito bem, signorina Moretti. Vamos ao que interessa. Ele deslizou um envelope branco sobre a mesa. Sua primeira função, acompanhar-me ao concerto beneficente na Villa dei Fiori, amanhã à noite. Será apresentada como minha acompanhante. Discreta. Elegante. E, acima de tudo, ele se inclinou, os olhos cravados nos dela. Minha. Sua. Ela perguntou, os lábios secos. Apenas por fora. Salvatore pousou os dedos sobre a xícara de chá, indiferente. Por dentro, você ainda pode me odiar. Pelo menos, por enquanto. Ela mordeu o lábio inferior. Havia um nó apertado em sua garganta, mas ela não deixou que caísse nenhuma lágrima. E se eu me recusar? A casa da sua mãe é linda. Seria uma pena vê-la em chamas. As palavras caíram como pedras sobre o mármore da mesa. Fria. Inabalável. Definitiva. Lívia engoliu a resposta que queria dar. Pegou o envelope. Dentro, o vestido, seda preta, corte justo, decote nas costas. Pecado em forma de tecido. Ela se levantou. Muito bem. Vejo o senhor amanhã à noite. Ele a observou ir embora. E quando ficou sozinho novamente, sussurrou para si mesmo. A rosa tem espinhos, afinal. Lívia subiu as escadas com os olhos em chamas. Havia aceitado o contrato para proteger os seus. Mas ninguém a avisou que o verdadeiro preço seria tentar proteger o próprio coração. Porque havia algo em Salvatore de Amico que corroía por dentro. Algo entre crueldade e poesia. E, naquele universo onde tudo era poder e silêncio, o amor seria a mais perigosa das armas. A noite caiu sobre a costa amalfitana como um véu bordado de estrelas. A estrada sinuosa até a Villa dei Fiori era ladeada por ciprestes altos como sentinelas, e iluminada por faróis dourados que tremeluziam como velas no vento. Dentro do carro preto, Lívia mantinha o olhar fixo na janela, tentando ignorar a presença de Salvatore ao seu lado.
O silêncio entre eles era tenso, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que fala alto demais, cheio de palavras não ditas, de ameaças não feitas, de promessas que ainda nem sabiam que fariam. Ela usava o vestido de seda preta. Caía sobre o corpo como um feitiço. O decote nas costas revelava mais do que ela estava disposta a entregar. Cabelos soltos em ondas, lábios tingidos de vermelho escuro, e um perfume discreto de jasmim e laranja amarga. Salvatore olhava para ela como quem estuda uma obra de arte que não confia. Usava um terno azul petróleo, sem gravata, com um lenço de linho dobrado com perfeição. Seu relógio de ouro brilhava à meia luz, mas era o olhar que mais ofuscava. Quando desceram do carro, foram recebidos por flashes e sorrisos falsos. A elite amalfitana se reunia naquela noite com taças de prosecco nas mãos e máscaras nos rostos. Algumas de seda, outras invisíveis, mas todas cuidadosamente escolhidas. Salvatore não a tocou ao entrar, mas sua presença cercava como uma parede invisível. Onde ele ia, os olhares se desviavam. Onde ele parava, as conversas baixavam de tom. Era respeitado, temido. E, Lívia percebeu, perigosamente admirado. Lembre-se do que combinamos, ele murmurou, enquanto deslizavam pelo salão. Sorria. Não fale demais. E finja que me deseja. Ela ergueu o queixo, corajosa. Finjo bem. Já fiz isso com advogados, banqueiros, agora, com mafiosos. Salvatore soltou um riso curto. Um som raro, que pareceu estranho até para ele. O salão da Villa dei Fiori era todo banhado por lustres de cristal de Murano. Os vitrais filtravam a lua, pintando o chão de cores suaves. A música vinha de um quarteto ao fundo, violinos e violoncelos tocando uma melodia de Vivaldi com dramatismo contido. Salvatore! Exclamou um homem loiro, alto, de olhos cinzentos e sorriso afiado. Federico Mancini, herdeiro de um império vinícola e rival político disfarçado de amigo antigo. Quem é a bela dama ao seu lado? Uma nova aquisição? Disse ele, erguendo a taça com insolência. Salvatore sorriu com educação. Mas seu olhar escureceu. Esta é Lívia Moretti. A mulher que me faz lembrar que eu ainda tenho sangue nas veias. Federico arqueou uma sobrancelha, surpreso. Encantado, disse, beijando a mão dela com lábios frios demais. Moretti. Esse nome me soa familiar. Lívia retribuiu com um sorriso falso, mas preciso. Talvez tenha ouvido nos jornais. Meu pai desapareceu recentemente. Um triste acidente. Nada importante para gente como vocês, imagino. Salvatore a encarou por um segundo. E então, sem aviso, deslizou a mão pelas costas nuas dela, até pousar firme na cintura. Dance comigo, ele disse. Isso também está no contrato? Ela sussurrou. Isso é uma ordem. Ele a levou até o centro do salão, onde outros casais flutuavam sob o ritmo delicado do quarteto. A mão de Salvatore era quente contra as costas frias dela. Seu toque era firme, mas não invasivo. Conduzia como um homem que está sempre no controle, até mesmo da música. Você joga bem, ele disse, sem sorrir. Estou apenas sobrevivendo, respondeu Lívia. Então está mais parecida comigo do que imagina. Ela ergueu os olhos para ele. Por um segundo, algo cedeu dentro de si. Porque, apesar de tudo, havia um peso real naquele homem. Uma tristeza enterrada sob camadas de poder e aço. Salvatore. Ela começou. Mas então, algo desviou a atenção dele. No alto da escadaria da vila, um homem de terno branco observava a dança. Um rosto magro, pálido, com olhos azuis tão frios quanto a porcelana. Alessandro Vitali. Um nome que Lívia nunca ouvirá, mas que congelou os ombros de Salvatore. O que foi? Ela perguntou, sentindo a tensão na mão dele. Nada que você precise saber. Ainda não. A música continuou. Eles giraram devagar, como em uma dança coreografada por forças maiores. Mas o toque mudou. Agora havia calor, intenção. E quando os dedos dele escorregaram pela curva da coluna dela, Lívia não se afastou. Ela deveria. Mas não o fez. E ele percebeu. Cuidado, Lívia, ele murmurou junto ao ouvido dela. Quanto mais fundo você entra nesse mundo, mais difícil é sair.
Ela fitou os olhos dele. Escuros, intensos, e por um instante, vulneráveis. E quem disse que eu quero sair? Naquela noite, enquanto dormia no quarto de rosa sem perfume, Lívia acordou com o coração acelerado. Tocou a pele onde os dedos dele estiveram. Ainda queimava. E compreendeu, o contrato podia protegê-la da fome, da rua, da morte. Mas não a protegeria dele. 2 dias se passaram desde o baile. 2 dias em que Lívia tentava ignorar a memória do toque de Salvatore nas suas costas, a firmeza de sua mão em sua cintura, o olhar afiado que a despiu antes mesmo de a roupa cair. 2 dias em que fingia que não ouvia andar pela casa à noite, que não sentia o calor dele pairar no ar cada vez que se cruzavam nos corredores de pedra e silêncio. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O som de passos firmes subiu pelas escadas como um trovão vindo em sua direção. Antes que pudesse prender os cabelos, a porta do quarto se abriu com força contida. Salvatore entrou. Não pediu licença. Não disse palavra. Vista-se. Sua voz era seca, mas havia um traço de algo mais, urgência. Está me sequestrando outra vez? Chame como quiser. Mas não demore. Ela não perguntou. Algo nos olhos dele dizia que havia pouco espaço para perguntas, e muito menos para recusa. Vestiu um vestido leve, bege, de alças finas. Prendeu o cabelo em um coque improvisado. Desceu descalça mesmo. O som da areia e do vento a puxava. Quando saiu da vila, Salvatore já esperava com um carro antigo, conversível, corvinho. O motor rugiu como uma fera libertada. Dirigiram em silêncio pelas curvas da costa. Ele não disse onde iam. E Lívia não perguntou. Sentia o coração acelerar conforme o mar se revelava abaixo, esmeralda e selvagem. O vento bagunçava seus cabelos e seu juízo. 40 minutos depois, pararam numa praia isolada, de pedras claras e água transparente. Um lugar que não parecia feito para humanos, apenas para amantes ou fantasmas. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou. Salvatore tirou o paletó, os sapatos. Estava mais jovem assim. Mais real. Menos lenda. Porque às vezes, o silêncio grita alto demais naquela casa. Ela o observou caminhar até a água, com as calças dobradas e a camisa branca aberta até o peito. Depois se aproximou, cautelosa, como quem se aproxima de algo que pode destruir. Você foge de alguma coisa, Salvatore? Ele a olhou com uma expressão que parecia conter anos de guerra dentro. De mim mesmo. Sempre. O mar molhava os pés deles. O sol dourava os ombros de Lívia, que agora tremiam sem frio. E você, Lívia? Do que foge? Ela não respondeu. Porque a verdade era uma só, dele. E então, ele a puxou. Sem aviso. Sem hesitação. A mão dele foi para sua nuca, os dedos firmes entre seus cabelos. Os olhos mergulharam nos dela com uma intensidade que quase a desfez. Eu devia te manter longe, ele disse, com a respiração quente contra sua pele. Então me empurre. A voz dela saiu baixa, rouca. Mas ele não empurrou. Ele a beijou. Com fúria. Com desejo contido a noites. Com uma paixão que não cabia mais no peito. O beijo não foi educado. Foi possessivo. De quem não está pedindo. De quem está tomando o que já considera seu. Lívia gemeu contra os lábios dele. As mãos deslizaram pelas costas de Salvatore, agarrando sua camisa como se o mundo fosse desmoronar naquele exato momento. Ele a apertou contra o corpo, e por um instante, o mar, o céu, o passado, tudo desapareceu. Só existia aquele beijo. E os segundos depois dele. Você é um erro, ele sussurrou, com a testa colada dela. Então me cometa. O som do mar ficou mais alto. Ou talvez fosse o coração de ambos. Não posso te amar, Lívia. Já perdi tudo uma vez. Ela passou os dedos pelo rosto dele, traçando a cicatriz discreta próxima ao maxilar. Eu não vim aqui para ser amada. Vim para ser livre. E eu sou a sua prisão. Talvez você seja a chave. Ele a beijou de novo. Mais lento. Mais íntimo. Como se dissesse tudo o que o orgulho não permitia. E ali, com os pés na água e os corpos colados, as máscaras começaram a cair. De volta à vila, quando entraram,
Não trocaram palavras. Mas os olhos diziam tudo. E na porta do quarto dela, antes de se afastar, Salvatore parou. Amanhã. Jantar comigo. No jardim. Como parte do contrato. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela viu. Não. Como parte de algo que ainda não sei nomear.